E mesmo achando extremamente difícil, ela seguia com os estudos, pulando algumas refeições e às vezes se alimentando de forma desleixada. Era assim que Maximilian estava tentando conciliar seu tempo escasso com várias atividades. Enquanto isso, ao seu lado, sua serva de confiança sempre a observava. Ficava preocupada e pensava: a senhora Calypse não tem comido direito nos últimos dias, isso simplesmente pode ser ruim para a saúde dela. Enquanto observava aquela senhora, a serva pensava: ontem à noite, ela leu até que as velas se acabassem. O que eu deveria fazer? Sugerir que fizesse uma caminhada? Mas ela insiste em ficar lendo. Depois foi quando pensou em uma nova ideia e chamou por Maximilian. Os cavalos normalmente ficam desanimados no inverno por ficarem dentro do estábulo o dia todo. Poderia sugerir que visitasse a Branquinha enquanto respira ar fresco. Tenho certeza de que a jovem equina vai sentir falta de cavalgar. Foi quando a dama ruiva se lembrou de sua amiga. Ela pensava: vejo que ela está sozinha desde que saí para cavalgar com Riften. Não sabia que cavalos também ficavam solitários, por isso falou para aquela serva que talvez fosse uma ideia boa, mas seria apenas por um momento, iria sair para respirar. Então a serva, a lebre, disse que buscaria rapidamente o casaco. Bem agasalhadas, as duas saíram para o estábulo para ver a Branquinha. A senhora do castelo observava que estava ficando mais frio ultimamente. A empregada falava: sim, de fato, os empregados tiveram que quebrar o gelo para pegar água no poço. A ruiva entendia o que a serva queria dizer. Depois ela perguntou: você sabe se é muito frio nas montanhas? Sua empregada e amiga leal respondeu bem naturalmente que sim. Depois de Maximilian pensar quanto tempo fazia desde que os cavaleiros se foram, a serva avisou: olha, quase uma semana agora, minha senhora. Como ela entendia, talvez a operação estivesse levando mais tempo do que o esperado. Ela se lembrava do marido dizer que demoraria de 4 a 5 dias no máximo. No entanto, todos ali pareciam muito calmos. Ela pensava que talvez fosse a única que estava se sentindo inquieta. Talvez a preocupação dela crescesse a cada dia. Olhando para a vastidão e para as montanhas, ela pensava que aquelas noites amargas na floresta poderiam ter sido muito frias para eles. No entanto, 2 dias a mais se passaram, e os guardas que faziam patrulha no alto de uma torre pareciam ter avistado alguma coisa. Um deles avisou: vá depressa, avisem todos, está chegando alguém. Aquele que saía gritava que iria informar a todos imediatamente. Logo ele colocou a mão em um aparato de sinalização para transmitir o barulho que faria com que todos no palácio soubessem que aqueles que se foram haviam voltado. Uma das servas, olhando pela janela, falou: olha, minha senhora, o vigia está sinalizando um retorno. Aquela garota que estava tendo seus cabelos penteados mal podia crer, só poderia ser o marido que estava voltando. A empregada avisou: só pode ser o Lorde quem está voltando. Por isso aquela mulher ruiva não esperou nada, nem quis que terminasse de pentear seus cabelos. Enquanto isso a serva gritava: não esqueça o casaco, senhora, está frio. A bela apenas gritava: não posso esperar, ele voltou! Voltaram da operação e ela saía correndo enquanto todas as servas observavam aquela cena. Ela estava feliz e não se importava com o que os outros pensassem, estava em pressa para ver com seus próprios olhos. E viu, todos eles estavam ali aglomerados. Foi quando ela gritou o nome dele e imediatamente Riften olhou para trás. Assim que o fez, abriu um leve sorriso. Mal pôde crer quando sua esposa avançou e pulou em seus braços. Assim não era uma atitude comum que ela tinha. Mesmo assim, ela o abraçou como se tivesse tirado um grande peso do coração. Ele cada vez mais se impressionava com os feitos dela. Enquanto a abraçava, ela pensava: nossa, ele está muito frio. Ele tem cheiro dos ventos do inverno e de metal frio. Tocando a mão em seu rosto, ela só pensava que ele finalmente havia retornado. Depois falou: bem-vindo de volta! Você está machucado? Ficou olhando para ele enquanto esperava a resposta. No entanto, ele se aproximou. Ela deveria ficar com vergonha, já que estavam na frente de várias pessoas. Mesmo assim, naquele instante, ela parecia ter se esquecido disso e se entregou a um segundo beijo. Até que notou que estavam sendo observados, e ela pediu a ele que parasse. Era verdade. Todos os cavaleiros estavam observando como o comandante deles não podia mesmo se segurar.
Alguns cavaleiros até mesmo tamparam os olhos do cavalo para que ele não visse aquela cena. Mesmo que todos os cavaleiros já estivessem mais à vontade com a senhora do castelo, ela ainda achava estranho ser tão íntima do marido na frente deles. Demorou um tempo para perceber que todos eles estavam olhando, e quando notou, ficou pálida. Pensava, não acredito. Acabei me jogando nos braços dele na frente de todo mundo. Enquanto ele continuava abraçando-a, ela pedia, pare, Riften, está todo mundo olhando, veja! No entanto, ele não se importava nem um pouco. Apenas dizia, deixe que vejam. Na verdade, se eu soubesse que iria receber uma recepção tão calorosa, teria queimado a montanha inteira para voltar imediatamente. Ele falava isso pertinho do ouvido dela, enquanto cheirava seu ombro. Mesmo assim, ela queria que ele parasse por um instante, já que todos estavam olhando. Chegou até a tentar empurrá-lo, enquanto ele queria saber, e daí? Deixe que olhem. Depois de ter ouvido isso, a ruiva não acreditava que o marido não estivesse nem um pouco incomodado com todos aqueles olhares. Foi só então que ele notou que ela estava trêmula, parecia mesmo que estava com um pouco de vergonha. Quando ele observou, realmente todos estavam olhando. Ele abaixou a cabeça e soltou um "Ah!". Depois olhou para todos. Ele ficou bravo enquanto carregava a esposa nos braços. As ordens partiram rapidamente dele. Os participantes da operação estão isentos de seus deveres por uma semana, dizia ele em alto e bom som. Os empregados cuidarão de vocês, então descansem enquanto ainda podem. Um dos soldados, o mais engraçadinho, claro, o Sir Heberon, deu uma piscadinha e falava, olha pessoal, nós estamos mesmo gratos, não é mesmo? Podemos cuidar de nós. Sugiro que você cuide desse seu fogo, capitão. Assim que ouviu aquelas palavras, Riften balançava a cabeça em desaprovação, enquanto Maximilian ficava parecendo um pimentão de tão avermelhada. Mesmo assim, ele continuou dando ordens. Falava para o mordomo que cuidasse do cavalo dele, depois preparasse o jantar e a água para o banho dos cavaleiros. Foi quando o Sir Eric, como um bom mordomo que era, perguntou se deveria preparar o banho para ele também. Após pensar brevemente, o Lorde avisou que sim, e depois falou, traga-me uma muda de roupas primeiro, comerei depois disso. Mesmo naquele momento em que a conversa sequer era com ela, a ruiva ainda estava avermelhada, a vergonha estava tomando-a quase por completo. Sir Eric seguiu as ordens do patrão. Olha, vocês todos já ouviram as ordens do Lorde, então movam-se o mais rápido possível. As empregadas, que também estavam compartilhando o envergonhamento de Maximilian, balançaram a cabeça em sinal positivo. Não demorou muito e o casal já estava nos seus aposentos. E, é claro, o marido atencioso não podia esperar muito tempo. Por isso, encostou Maximilian na parede enquanto acariciava seus cabelos. Ele observava cada centímetro do rosto dela, que agora já estava bem menos avermelhado. Ele tinha uma certa atração pelo cheiro do cabelo dela. Enquanto cheirava, dizia que tinha sentido muita falta dela, e daquele cheiro agradável. No entanto, ela estava muito preocupada com ele por estar muito frio. Mesmo assim, ele dizia que era besteira, e que deveria continuar o que estava fazendo. Mesmo sendo esposa dele já há um bom tempo, ela não conseguia deixar de sentir aquela vergonha que, em questão de segundos, avermelhava seu rosto. E aquele homem parecia que estava enfeitiçado por aquele rosto angelical que a sua esposa ruiva sempre apresentava. Por isso, naquele momento, ele foi direto. Não posso mais esperar, eu quero você. Mas, é claro, sendo ela a pessoa mais ajuizada do casal, temia que os empregados chegassem, já que ele mesmo tinha coordenado que levassem a água para o banho. Mesmo assim, ele a abraçava, colocava a mão em sua cintura e dizia, você não vê? Nunca te quis tanto em minha vida como te quero agora. Ele parecia muito apressado para desfrutar com sua esposa momentos íntimos, e ela parecia que, meio que por impulso, agarrou na nuca dele, abraçou-o fortemente, e naquele momento ela também quis sentir o cheiro gostoso das montanhas que ele havia levado consigo. E já que a ruiva também estava demonstrando afeição, ele abriu aquele sorrisinho meio safadinho.
Parecia que a esposa tinha percebido e o apertou ainda mais. Grudava tanto que parecia que, se o soltasse, ele poderia desaparecer. Já que era assim, ele não iria mais se conter. Segurou-a de uma forma com que pudesse acariciar mais seu corpo e, como sempre, o rosto dela estava avermelhado e ela começava a lacrimejar. E sempre que isso acontecia, ele perguntava a ela se tinha acontecido alguma coisa e se, de alguma forma, ele a havia machucado em sua falta de delicadeza. Sempre deixou claro que não queria ser bruto com ela em nenhuma das circunstâncias. Claro, não demorou muito e ele já estava sem a armadura e abraçando-a continuamente, enquanto a mesma dizia que estava bem. Mas ele sabia. Isso era o que ela sempre dizia. Por mais que ele tivesse sido indelicado, rude ou grosseiro, ela não iria lhe clamar, não neste momento. Mesmo assim, ela achava estranho e seu pensamento era sempre igual. Por quê? Por que ele se importa comigo ou com o que eu sinto? Olhava para aquele rosto completamente suado enquanto ainda imaginava: o homem tem o direito de tomar sua esposa para si sempre que quiser. Eu pertenço a ele, então não importa se ele me machucar ou me fizer sentir dor, não tenho o direito de reclamar. Na maioria das vezes, ele a deixava com os ombros e pescoço com vermelhidão, talvez por ela ter a pele muito clara e ser muito sensível. E quando ele notava que tinha feito isso novamente, ficava triste e dizia a ela que iria ser mais sensível da próxima vez. E mais uma vez, ela dizia: calma, é sério, não doeu nadinha. O marido gostava de ouvir a esposa falar assim, mesmo que talvez não fosse 100% verdadeiro, ele sempre queria abraçá-la e apertá-la entre seus braços. Por isso, naquele momento, ele avisou que agora era hora de ir mais além. No entanto, ela ouviu que os empregados estavam chamando do lado de fora. Gritavam: meu lorde, preparamos a água do banho. Maximilian ficou pálida mais uma vez, até porque o vestido dela estava entreaberto. Ela pensava: não, oh não, os céus, e agora? O pensamento passou pela cabeça dela. Talvez eles estivessem ouvindo por trás da porta todo aquele tempo e apenas estavam esperando um momento adequado para chamar e contarem que estavam ali para não levarem uma bronca. Depois de eles terem colocado a água para o banho e aquele cavaleiro cansado já estar repousando seu corpo na banheira, ele olhava para o lado da esposa e a chamava. Isso enquanto ela estava debaixo dos lençóis, coberta e tremendo ainda de vergonha só daquela imaginação dos empregados terem ouvido alguma coisa. Quando viu ser chamada por ele, apenas levantou levemente o lençol e olhou naquela direção. Sorrindo maliciosamente, o homem dizia: olha, estou exausto demais para sequer levantar um dedo. Vem aqui e me dê banho. Ouvindo aquelas palavras, a jovem ficou ainda mais envergonhada. Ela sabia que ele estava mentindo, por isso ele precisou ser um pouco mais persuasivo. Não tem pena de mim? Ele dizia. Mas eu dormi coberto de neve por 10 dias inteiros nas montanhas. Ela observava o homem enquanto ele continuava se fazendo de coitadinho, e para isso apenas continuava dizendo: todo meu corpo dói e não consigo sentir os dedos do pé. Não vai me ajudar? De certa forma, ele era esperto, estava apelando para o bom coração dela. Sendo o marido tão insistente e esperto, e a esposa delicada e frágil, Maximilian obedecia aos poucos e caminhava lentamente até a banheira para atender o pedido dele. Ele gostou, estendeu a mão para ela e disse: ei, junte-se a mim. Ela achava estranho, seria apenas lavá-lo, não precisaria entrar dentro da banheira também. Mas estava na cara dele, brilhando naqueles grandes olhos que ainda não tinha tido o suficiente dela, por isso queria que ela fosse rápido. Ela pensou um pouco se realmente teria coragem de fazer isso, depois se lembrou do que sempre teve como educação. A esposa deve servir ao marido sem nenhum questionamento. Por isso, cedeu às vontades dele e entrou na banheira. Não demorou muito e os dois já estavam abraçados, e ela mais uma vez recebia aqueles carinhos no ombro enquanto ele cheirava o cabelo dela. Ela olhava para ele com certa ternura.
No fundo, Maximilian já tinha se acostumado com aquele grande homem, e quando ele não estava por perto, ela se sentia fraca e frágil. Contudo, a ruiva já tinha se acostumado a pegar até mesmo as manias dele, e já tinha se acostumado a cheirá-lo também. Depois que ele perguntou se ela também o queria tanto quanto ele a queria, eles tiveram mais um daqueles momentos. Era interessante. O quarto escuro estava iluminado por aquelas velas que já estavam prestes a se acabar. Depois de todos aqueles gestos de carinho, os dois estavam abraçados de conchinha. A jovem esposa pensava que, de certa forma, ela era mesmo meio frágil. A brincadeira durou pouco, e mesmo assim ela já estava muito cansada. Mal conseguia se mexer, e ele ainda estava ali cheirando-a e vendo aquela cena continuar. Maximilian se virou, olhou nos olhos dele e perguntou: "Ei, você não está cansado?" Naquele momento, o homem abriu um belo sorriso. Ele falava, sorrindo: "Apenas imagine, minha querida esposa, que alguém tenha colocado um banquete na frente de um homem faminto há dias. O que acha que aconteceria?" Ela ficou brava imediatamente. "Ei, pare com isso, eu não sou um banquete." Enquanto ela tentava dizer essas coisas, ele a encarava, e isso deixava aquela jovem ruiva ainda mais envergonhada. Mesmo assim, Riften não se cansava de pegar no cabelo dela e tocar, sentindo como era macio. Contou que, como já haviam acabado com todos os goblins das montanhas, então não precisaria sair da residência de novo antes do inverno acabar. Ouvir aquelas coisas parecia deixar o coração da jovem esposa um pouco mais aquecido. De fato, ela não gostava quando o marido se ausentava por muito tempo. O cavaleiro não era bobo nem nada, sabia que o coração de sua dama batia por ele. Por isso entrelaçou a mão dela na dele e começou a beijar delicadamente enquanto dizia: "Quando ficar mais quente, poderíamos ir cavalgar de novo, ou você quer ir ao Lago do Leste?" Ainda observando aquele rosto belo da jovem ruiva, dizia: "É uma bela vista até mesmo no inverno, tenho certeza de que você vai gostar." Aceitando de bom grado os carinhos do marido, a jovem dizia que ia adorar poder ver aquela bela imagem acompanhada dele. Mesmo assim, ele falou que era bom esperar o frio passar, até porque, de certa forma, iria ficar mais quente. Não era raro aqueles momentos em que Maximilian se via apenas observando o belo marido. Depois de um tempo, resolveu se aconchegar nos braços dele. Parecia mesmo cansada. Quanto a ele, estava muito satisfeito e feliz por ter ao lado dele uma jovem ruiva tão bela e carinhosa. Cada dia que passava, os dois se davam mais certo, e as qualidades de um do outro apareciam. Quando ela estava bem perto do coração dele, parecia que ouvia as batidas, por isso ela chegou a pensar: a frieza constante nesse castelo e a melancolia que se infiltra por essas paredes de pedra, tudo isso está sendo substituído pelo som do coração dele e o calor de seu corpo. Só de pensar naquelas coisas, ela ficava com a expressão serena. Era como se uma calma e uma paz inundassem todo o seu ser. Ela dizia para si mesma em pensamento: "Não posso mais negar. Antes que eu soubesse, ele havia preenchido todo o meu mundo escuro, e essa minha vazia alma foi completada por inteiro. Mas então, se ele decidir que não me quer mais, o que será de mim?" Enquanto ele ainda estava dormindo, ela se levantou, ficando sentada próximo a ele e olhava para ele. Imaginava que se isso acontecesse, se aquele cavaleiro simplesmente desse as costas para ela, era certo, o mundo dela acabaria no mesmo instante. O medo era tão grande que deixava a pele pálida e gélida. Ela não sabia como continuaria vivendo, talvez nem quisesse mais respirar um só segundo se isso acontecesse. Porém, a noite passou rápido. No dia seguinte, lá estava Maximilian atenta em seus estudos na biblioteca, até que uma voz fez com que ela se assustasse, chegando a errar um pouco na escrita. Ela se sobressaltou quando escutou a Rudhine chamando por ela. Queria avisar que o Lorde estava entrando. Quando olhou para a porta, quis saber de Riften se tinha acontecido alguma coisa. No entanto, ele apenas queria saber se ela tinha dormido bem, enquanto abraçava a esposa. Ela rapidamente tratou de se desculpar por ter acordado tão tarde.
Sabia que o marido tinha saído cedo para fazer a ronda no castelo e se desculpava por não ter cumprido direito seu papel de esposa. Mesmo assim, o homem tentava acalmá-la, dizendo que não deveria se adequar à rotina dele. Depois, ele sussurrou para ela que deveria ser culpa dele ela ter ficado tão cansada no final das contas. Tomando ciência sobre o que ele estava falando, a ruiva logo ficou naquele estado normal de sempre, avermelhada. Era exagerado da parte dele falar essas coisas, ainda mais quando a serva fiel dela estava por perto. No entanto, a empregada mais que esperta foi saindo de fininho até que os dois pudessem ficar sozinhos. Foi quando o cavaleiro contou a intenção para sua esposa. Falava que, na verdade, tinha ido buscá-la. Ficando curiosa, a ruiva queria saber para onde eles estavam indo. Não era nada demais, mas ele dizia que queria mostrar a ela um lugar perto do castelo. Com aquele sorriso lindo, perguntou a ela se interessava em ir com ele. Não demorou muito e ela já estava preparada com o manto adequado e roupas quentes. Era muito interessante. Ele tinha achado uma ninhada com 3 gatinhos. Ele contava que assim que chegou para guardar o cavalo, achou aquela ninhada na casa de Talon, e agora o cavalo estava de mau humor porque aqueles invasores tinham entrado nos seus domínios sem sua permissão. Realmente, Talon parecia muito com o dono, chegava a bufar, provavelmente do choque de achar aqueles intrusos naquele local. Para a senhora do castelo era uma alegria imensa. Ela fazia carinho em um dos gatinhos e dizia: "Céus, consigo sentir seus ossinhos. Eles devem estar passando fome há dias." Depois perguntou ao marido: "Acha que eles foram abandonados?" Ele respondia que sim. O cavaleiro havia dito que não tinha visto nenhum gato por perto e que deveriam levá-los para dentro, para dar a eles um pouco de leite. Assim que ele falou isso, o rosto dela parecia estar se iluminando. Para confirmar o que tinha ouvido, ela ainda perguntou: "E nós podemos fazer isto?" Ele disse que sim, ela era a dona do castelo e poderia fazer o que quisesse. Quando ele foi abraçá-la, sentiu que ela simplesmente se abaixou para dar mais carinho para os gatinhos. Ela dizia que gostaria de levar os 3 para o quarto dela e que ia pedir à sua empregada uma cesta para colocá-los para dormir perto dela. Enquanto ela falava isso, ele apenas sentia que, por um momento, ela estava em seus braços e no outro já tinha sido tomada pelos gatinhos. Já estando no quarto, ela olhava para os gatinhos. Agora estava segurando um que fazia um rostinho muito belo quando ganhava carinho. A ruiva estava emocionada, dizia que nunca tinha levado um gato para dentro do quarto antes. É claro, ela fazia com que o marido segurasse 2 deles, por ter as mãos maiores, enquanto ela apenas abraçava um deles. Foi quando Rifton ficou curioso para saber se o pai dela não permitia que ela tivesse animais. Meio entristecida, ela contou que ele não era muito chegado a ter contato ou deixar os animais dentro de casa. Nem mesmo os cães de caça ele permitia no castelo. Mesmo assim, confessava que por isso costumava sair de fininho para o jardim de trás. Fazia isso para brincar com os cães e gatos do castelo do pai dela. No entanto, enquanto dizia isso, se lembrava de todas as vezes que brigavam com ela, ela se apoiava em um daqueles cães de caça que era amigável a ela. Mas claro, evitava contar as consequências de quando era pega abraçada com os animais, até porque esse tipo de relato da sua vida passada ele não precisaria ter ciência. Depois de ouvir a história do cão de caça, o marido perguntou se a esposa por acaso queria ter um cão também. Ela disse que não, que aqueles gatinhos eram mais que o suficiente. Ele estava muito alegre tentando interagir mais com a esposa. O marido dizia que se houvesse qualquer coisa no mundo que ela quisesse, poderia sempre pedir a ele. Enquanto ele falava isso, ainda estava com os 2 gatinhos sonolentos no braço dele. Depois, lembrou a ela da promessa que havia feito. Daria a ela uma vida luxuosa e nada faltaria, mesmo que aquele não fosse o castelo chique de Croix. Mas é claro que aquela conversa nunca a agradava. Ela sempre tinha lembranças horríveis daqueles tempos malditos que viveu naquele local. Não tinha nada de luxuoso naquela vida dela, por isso ela sempre tentava fugir da conversa quando o assunto partia para esse rumo.
Assim, todas as vezes que ela fazia isso, ele respeitava o espaço dela e não tentava invadir. Ela respirou fundo daquela vez enquanto apenas observava os gatinhos tomando leite em uma colher. Eles eram tão pequeninos e ele mesmo tinha que alimentá-los. Fazia isso para mostrar para Maximilian como ela deveria fazer, já que, por serem pequenos, deveriam ser alimentados aos pouquinhos na colher. Enquanto isso acontecia, ela olhava. Parecia que ele era o grande cão de caça e aqueles gatinhos pequeninos apenas se aproveitavam dele. Foi quando ele chamou por ela, vendo que ela estava perdida, vagando nos pensamentos dela mesma. Enquanto segurava de uma forma nada delicada um dos gatinhos, ele tinha uma dúvida. Queria saber se ela já tinha pensado em nomes para eles. A ruiva se assustou imediatamente. Eu? Apontou para si mesma. Depois ele concluiu. Ora, você ficaria mais tempo com eles do que eu, eles provavelmente prefeririam que você escolhesse o nome. Enquanto ele falava isso, ela notava que ele estava perturbando as pobres criaturinhas, por isso pediu. Ei, pare de atormentá-los, não vê que eles são indefesos? Enquanto isso, observava-os para ver qual nome daria. Depois falou. Olha, o listrado será Ron, ela será Lola, e o pretinho será Roy. Depois, o marido repetiu os nomes. Certo, Ron, Lola e Roy. Certo, parece bom. Enquanto ela apontava para a cesta dos gatinhos, explicava o porquê dos nomes. Olha, esses são os nomes das 3 irmãs fadas de um conto que li quando era criança. Mas o marido achava os nomes um pouco fofos demais para serem nomeados a partir de fadas e perguntou se ela não achava isso. Ela nem quis responder àquela pergunta. Depois ele chamou ela de novo. Maximilian. Ela olhou para ele para ver o que queria. Ele queria que ela deixasse os pequeninos irem por enquanto e depois bateu a mão nas pernas. Queria que ela ocupasse o lugar que antes era dos gatinhos. Ela logo entendeu. Ele queria que ela se sentasse ali. Pensava como ele poderia ser tão descarado. Ele, notando a reação dela, disse: O que foi? Eu só quero te segurar um pouquinho. Você deve estar com frio. Novamente avermelhada, ela falou: Claro que você está mentindo. Ela pensava consigo mesma. Pela expressão do rosto dele, ele deve estar com segundas intenções. Depois respirou profundamente e pensou: ele sempre está com segundas intenções. Mesmo assim, resolveu se aproximar. Ele tinha sido bondoso com ela, deixando-a ficar com não um, mas 3 gatinhos. Não demorou e ele começou a beijar o rosto dela. Naquele momento, ela pensou em algo bobo. Ah, me sinto como um pintinho alinhado embaixo das asas da galinha. Já que ele era grande, ela se sentia bastante protegida. Depois olhou para o lado e notou a crepitação da lenha. Pôde sentir a tranquilidade do ar aquecido e tinha os braços fortes e firmes dele ao redor dela. Por isso pensava, deve ser assim a sensação de estar em paz. E logo veio a pergunta dele, quebrando toda aquela paz e harmonia. Mas ele tinha uma dúvida profunda. Você está confortável aqui em Anatol? Há algo a mais que eu possa fazer para você ficar confortável? Era estranho ouvir aquilo, já que para ela não faltava nada. Por isso deixou claro: eu estou feliz aqui, pode acreditar. É claro que naquele momento o rosto dela estava mesmo iluminado de alegria, e ele continuava acariciando e guardando-a. Com isso ela sentiu que parecia que ele estava meio apreensivo. Ele estava com medo de que a amada filha do Duque de Croix não estivesse contente com a vida ali. Ele não ficaria se eu contasse para ele a verdade. Mas então, e se ele me deixasse? Só de pensar nisso, ela segurou firme o braço dele e novamente mudou de assunto, falando que o castelo de Calypse era incrível. Falava que se sentia segura dentro daqueles fortes e grandes muros e gostava do castelo, já que estava na encosta da montanha, então conseguia ver toda a fortaleza quando olhava pela janela. A paisagem era linda e os empregados eram corteses e gentis. E, é claro, o mais importante de tudo, a comida. A comida era melhor do que a do castelo do pai dela. Falava com uma aparência boa que tudo ali era delicioso.
Ele parecia feliz em saber que sua amada estava contente. Ela queria dizer que era tudo tão delicioso que chegou a ganhar peso, mas essa parte ele não precisaria saber. Continuou falando sobre as refeições. Dizia que as horas das refeições eram sempre uma grande alegria, servidas com pratos que nunca tinha visto antes e sobremesas apenas maravilhosas. O marido ficava feliz em saber que a comida dali agradava tanto a ela. Ela notava que ele gostava de ficar mexendo e tocando nela. Naquele momento ele estava mexendo no brinco dela. Parecia gostar de fazer isso para fazer cócegas, mas naquele momento ela parecia estar séria e até se escondeu se apoiando nele. Depois que ela ficou naquela posição tão aconchegante, ele teve uma ideia. Era uma daquelas segundas intenções dele. Por isso chamou baixinho o nome dela. No entanto, alguém gritou do lado de fora, fazendo com que aquele clima tão bom fosse interrompido. Era um dos cavaleiros. O comandante mal podia acreditar. Ele apenas dizia: "O que foi? Quem está aí?" A pessoa do lado de fora falava: "Sou eu, Sir Gable." Aquele jovem cavaleiro do lado de fora falava que todos estavam reunidos na sala do conselho.